Artificial. Então, com vocês, Anderson Soares com a gente agora. Acertei? Pensei que tinha errado. Salva de palmas para o Anderson com a gente. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui para falar hoje de empreendedorismo no ensino superior, contar um pouquinho da experiência que a gente está tendo lá na Universidade Federal de Goiás e, em particular, no Centro de Excelência em Inteligência Artificial e no Bacharelado em Inteligência Artificial. Ok? Então, olha só, antes, esse aqui sou eu e essa é a minha chefe, certo? Que está sentada logo ali, está me fiscalizando para ver se eu estou falando bem, ok? Então, é minha chefe não só na UFG, mas em casa também. Vê como eu... 24 horas, hein? Olha só. Então, olha só, nós dois somos professores da UFG, tá? A gente tem uma sólida formação aí em instituições, seja no Brasil, seja no exterior. Já executamos muitos projetos com empresas ao longo de, vai fazer, acho que pelo menos uns 15 anos, tá? Nos mais variados segmentos. A gente também participa como membro de conselho de algumas startups de base tecnológica e a gente vai contar um pouquinho dessas experiências para vocês. Antes, eu queria dizer que, antes da gente dar uma carteirada, tipo assim, o Anderson vai falar como fazer empreendedorismo. Eu acho que está todo mundo careca e cansado de alguém chegar para você e dizer o que você tem que fazer, não é verdade? Então, primeiro eu vou contar o que a gente já fez, até para ganhar um pouquinho da confiança de vocês sobre o que eu quero falar. Pode ser? Então, eu vou passar aqui uma pequena amostra do que é o nosso portfólio de produtos já consolidados no mercado, tá? Temos vários outros. Para começar, olha só, está exposto ali no stand da FAPEG, esse carinha aqui, veículo autônomo. Vocês sabiam que aqui no Brasil a gente já fabrica um veículo autônomo? Ele é de pequeno porte, mas já capaz de inserir o Brasil num clube muito seleto de quem consegue fazer esse tipo de produto. A IA é 100% feito aqui. A gente não consome nada de APIs cognitivas que vem de fora, certo? E aqui do lado esquerdo é o MVP desse produto em 2016. É um projeto final de curso que eu e o professor Gustavo orientamos na época. E eu lembro que quando a gente falou assim, não, a gente vai tentar fazer um veículo autônomo, eu juro para vocês que a gente tomou várias risadas na cara. Porque, para e pensa, 2016... aqui no Brasil, alguém virar para você e falar assim, vou fazer um veículo autônomo. Se você está louco, a gente é doido, inconsequente e irresponsável, certo? E aí, esse é o MVP, a gente chamava ele de o coiso. Porque o coiso era feio, desengonçado e fazia algumas tarefinhas de andar numa linha, desviar de alguns obstáculos. Mas você tem que começar de algum lugar, não é verdade? Você tem que mirar a lua no sonho e saber que existem ali alguns níveis, alguns andares para você caminhar para chegar lá. E esse foi o primeiro. Pulando aí algumas etapas, isso aqui foi um dos primeiros casos de sucesso da Syncer como um produto em parceria com o iFood. Sabe aquele momento que você pede comida e o restaurante está ali no meio da praça de alimentação? Isso é um problema para o motoqueiro. Por quê? Porque ele tem que estacionar lá fora, certo? Andar para pegar, e depois pegar sua comida e depois andar para fora, e ele gasta mais tempo fazendo isso do que com a sua entrega. Entenderam o problema? E aí, a gente nesse caso aqui, colocou esse veículo para fazer essa perna dentro do shopping. Está em operação lá no Shopping Iguatemi, em Ribeirão Preto. Mais de 7.000 deliveries realizados, certo? E ele é totalmente autônomo, ou seja, se você entrar na frente dele, ele vai desviar, vai entrar na porta, você não precisa fazer nada. Ele é autônomo, certo? Ele está exposto lá no stand, se você quiser ver, em loco, a gente trouxe ele lá. Só não está operacional, porque a gente achou que a empresa teve que tirar uma parte sobre sigilo industrial. E aí ele está lá exposto. E isso foi feito aqui, nasceu de um trabalho de conclusão de curso.
demorou um pouco para ser viabilizado como produto, mas aconteceu, certo? E olha só, não é só para questão de delivery de comida. Você pode usar ele em pátios industriais. Está vendo ali? Ele está movimentando peças pesadas numa planta industrial de uma fábrica no interior de São Paulo. E aí, imagina você ter que locomover peças num ambiente como esse de um pátio industrial. Ele é totalmente autônomo e consegue fazer esse tipo de tarefa. E a última notícia, né, que é motivo de orgulho, bastante orgulho, é que esse produto ele é exportado. Todas as unidades fabricadas para 2002 foram vendidas em setembro do ano passado, antes de começar o ano. E ele é exportado para Irlanda, Canadá, Portugal e Malásia. Eu costumo dizer que é praticamente a nossa Embraer de 4 rodas surgindo. E surge a partir de uma pesquisa dentro da universidade, e você sonha com algo ali em termos de produto, de empresa, e faz aquilo acontecer. Outro produto bastante interessante é o que a gente colocou aqui no estado de Goiás, já vai fazer uns 7 anos, a gente doou isso voluntariamente na época, para fazer biometria facial. Eu não sei vocês, mas durante esses últimos 2 anos, principalmente, a gente viu os produtos de biometria facial finalmente terem uma massificação para o usuário. Eu tenho certeza que nos últimos 2 anos, vocês passaram na entrada de prédios, condomínios, que tinha lá uma biometria facial, não é verdade? E eu finalmente consigo explicar para o meu pai o que eu faço. Finalmente, ele só sabe que é difícil, complexo, é uma coisa muito futurista, e ele morre de orgulho. Mas ele tem dificuldade de entender o que é inteligência artificial. E aí instalaram lá no condomínio onde eu moro, e ele achou o máximo. Porque ele só aponta a cara, reconhece e abre a cancela. E aí a gente está vivendo essa fase de propagação desse tipo de produto. E a gente tem ele desde 2017. Também nasceu dentro da universidade. O caso, uma atualização disso, foi um produto que a gente fez para uma empresa do Rio, em que eu acho que alguns de vocês viram o problema de uma certa fintech, em que a biometria facial não reconhecia sequer o rosto de uma pessoa afrodescendente. Isso é um problema muito sério. E por que esse tipo de situação acontece? Porque não adianta a IA, inteligência artificial, aprende a partir de exemplos, a partir de dados. Não adianta você pegar uma IA e treinar com um biotipo de norte-americanos, trazer para o Brasil e achar que isso vai funcionar. Porque não vai. Nós temos características próprias, miscigenações próprias, e nós precisamos fazer a nossa tecnologia. E aqui foi onde a gente começou a atacar isso. Por quê? Olha aqui nesse quadro, quando você usa uma solução vinda de fora. Se você coloca aqui um branco caucasiano, 87% de acurácia aqui numa API da Microsoft, ela cai para 75% se você colocar o rosto de alguém afrodescendente. Estão entendendo o tamanho do problema? E aqui na CyberLabs foi onde a gente começou a tirar esse problema, reduzindo drasticamente para que possa funcionar adequadamente para nós. Porque a minha família é diferente. O meu pai, ele é bem moreno. E minha irmã também. E eu quero que funcione para mim e funcione para eles. Entende? E isso, só nós, se a gente não ataca os nossos próprios problemas, a gente fica dependente e à mercê do que vem de fora. Outro produto que a gente pôs na praça recentemente foi a biometria por voz. A face é uma das formas de você reconhecer pessoas. Eu acho que, em breve, a gente vai poder contar para os nossos filhos que um dia a gente usou senha, que a gente tinha que digitar. Você já pararam para pensar nisso? Quantas senhas você tem que guardar na memória para viver num mundo virtual? Eu esqueço várias, quase toda semana.
Não é verdade? Isso não acontece? Mas olha só, a gente está entrando numa era em que a senha é você. Não é uma palavra, não é uma sequência de números, é você. Não vai ter como você esquecer, porque basta você aparecer. E além da biometria por face, a biometria por voz, ela é muito importante. Por quê? Quem aqui já não teve o estresse de ligar num call center e ficar 5 minutos falando dados de validação? Vocês lembram disso? E aí, qual que é seu CPF? É 000. Não, tá errado. É 3 zeros. O meu CPF começa com 3 zeros e toda vez eu tenho que repetir. Ninguém nunca me entende. E aí você gasta lá minutos para você provar que é você. Fora isso, atire a primeira pedra quem nunca usou dados do parente para resolver um problema no call center. É chato, lento e não funciona. E esse produto aqui, ele nasceu do desejo, gente, na hora que você liga no call center, deveria ter sim, alô. E aí do outro lado, ela responde, alô Anderson. Porque a minha voz é única. Por mais que eu esteja rouco ou alterado, ela é única. E imagina você em escala a improdutividade que a gente tem nos atendimentos com essa etapa de validação. E isso nasceu de 2 dissertações de mestrado. Um outro produto muito legal esse daqui é da IA que escreve anúncios. Qual que é o grande pau hoje de você fazer marketing digital? É que é tudo manual, tudo lento, caro, e aí você não consegue fazer com o senhor Zé do açougue tenha acesso a fazer uma publicidade digital. E aqui, essa startup chamada Better Ads, ela se propõe a ser uma agência de marketing digital automatizada. Você cria uma campanha com 3 cliques. E um dos passos mais essenciais é exatamente a redação publicitária, porque escrever é uma arte. A forma de dizer algo é uma arte. Ninguém tem dúvidas disso. E olha só, tá vendo esses 3 anúncios aqui? Foi uma IA que escreveu. Vocês conseguem encontrar um erro, ou gramatical, ou de semântica, nesses anúncios? Conseguem? Pode procurar. Não tem. É perfeito. E para quem duvida, tem uma IA lá no nosso stand. Você pode ir lá, fazer a pergunta que você quiser para ela, que ela vai responder. Já perguntaram hoje de manhã qual que é o sexo da IA, perguntaram se ela tem consciência, qual o time que vai ganhar o campeonato brasileiro. Que mais, gente? Que mais pergunta que teve lá hoje de manhã? Eu vi de tudo. Hã? Oi? Não dá para ouvir. Mas enfim, você pode ir lá, digitar que a IA vai responder. E pode fazer pergunta polêmica, tá? Ok? Então, nesse produto aqui, ela escreve um anúncio. Não só ela escreve, como ela gerencia, ela cuida. E adivinha, ela é escalável e os resultados são superiores a você colocar alguém extremamente especializado para fazer aquilo. Isso aqui ainda não é um produto, mas recentemente a gente ganhou um prêmio no Japão em setembro do ano passado. Porque frequentemente as pessoas pensam assim, você está no Brasil, coitado, o brasileiro não tem condição, não sei o quê, porque o governo, a culpa é do governo, não sei o que lá, não é verdade? E de vez em quando a gente sai para fora, de vez em quando, não é o nosso objetivo, para mostrar o quanto a gente é bom. Não nós aqui, mas o brasileiro, que o talento não tem lugar nem hora para acontecer. Não tem. Apesar dos pesares, não tem. E aqui foi um challenge no Japão,
em que estavam lá todas as universidades, startups. Adivinha quem ficou em primeiro lugar? Quem? Nós! Nós! Aqui do Brasil, de Goiânia. Que louco, né? E você achando que só tem boi aqui, né? E olha só, era para você conseguir detectar Covid pela fala e pela tosse. Tossiu, opa, é Covid, não é. Louco, né? Insano. De novo, o mundo inteiro. Quem que ficou em primeiro lugar? Nós. E aqui é notícia em portal brasileiro, né? Cientistas brasileiros desenvolvem IA capaz de detectar a Covid pela tosse e pela voz. E por falar em voz, a gente está vivendo a era dos assistentes pessoais, não é mesmo? É muito comum hoje você entrar num teleatendimento, numa central de atendimento e conversar com um chatbot, certo? Por texto. Só que texto é uma cultura muito forte aqui no Brasil. Quem lembra da era que, seu celular é da TIM, eu só ligo para a TIM. Se for Vivo, eu mando mensagem. Vocês lembram dessa época? Que era mais barato, né? Era barato ligar para a mesma operadora e caro ligar para outra operadora. E aí, a gente massificou a cultura, mais do que em outros países, de conversar por mensagem. Só que, apesar da gente ter uma proliferação de chatbot por texto, a interface conversacional mais utilizada por nós seres humanos não é o texto, é a voz. A gente fala muito mais do que lê, a gente escuta muito mais do que leitura, do que escrita. Então, isso é o mais natural. Desde que o humano é humano, a gente retrata nos filmes, nas séries, o desejo de falar com a máquina. A computação, ela surgiu do desejo de falar com a máquina. Quando você está lá nas séries, né, eu sou bem nerd, gente. Eu gosto de Star Trek, Star Wars. E se você não gosta, você não é meu amigo. Certo? E se você não sabe a diferença entre Star Trek e Star Wars, por favor, corrija esse grave defeito. Certo? E aí, olha só. Lá nas séries, você tem lá, onde está o fulano? São as pessoas conversando com a máquina. Esse negócio de mouse, teclado, isso vai ficar para o museu. Isso é temporário. É porque não havia viabilidade tecnológica de conversar com a máquina. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Já é realidade. E aí, não é o Google fazendo. Não é a Meta fazendo. Por mais que tenham equipes maravilhosas. Mas tecnologia que a gente consegue fazer aqui. E para fazer isso acontecer, para a gente conversar com a máquina precisa entender o que a gente fala, não é verdade? E devolver na mesma interface. E o que vocês vão ouvir aqui é a máquina falando. Adianto que nada disso é verdade, certo? E é a máquina falando. Não são pessoas falando, ok? Eu vou pedir para aumentar um pouquinho o som para vocês verem essa demonstração. Você sabia que tem o curso de inteligência artificial na UFG? Ouviram? É uma máquina falando. Não é essa pessoa falando. Você sabia que tem o curso de inteligência artificial na UFG? Vocês sabiam? É a voz do atual presidente. Ele nunca falou nada disso, acho que ele nem sabe, certo? Mas a gente colocou uma inteligência artificial para falar. Ninguém gosta de mim. Eu tô igual o Michel, mas eu adoro a inteligência artificial. A ex-presidente Dilma, ela nunca falou nada disso. É uma inteligência artificial falando. Quando acontece alguma coisa errada nesse governo,
Eu fico triste, mas vindo por dentro, a inteligência artificial é incrível. Não é incrível, gente? Sim ou não? É incrível. A gente consegue fazê-la falar o que a gente quiser. Olha que perigo, né? No Brasil não existe esquerda, só existe canhoto. Inteligência artificial é incrível. É incrível. É ou não é? E a prova definitiva que é uma inteligência artificial falando é esse áudio. A gente colocou a pessoa para falar uma coisa que ela jamais falaria, nem com uma arma apontada na cabeça dela. Quer ver? Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve. É verdade isso, Guilherme? E aí? E isso é feito aqui. Fomos nós que fizemos. Não foi o Google, não foi a Meta, não foi ninguém. Fomos nós. E por fim, olha só, não podia faltar um vídeo, né? A gente fez aqui uma brincadeira com um vídeo, clonando a voz, né, de personas mais locais, para mostrar o quanto a IA é incrível. Eu vejo um futuro muito promissor para Goiás. Eu posso dizer com certa convicção que em alguns anos teremos carros autônomos nos nossos queijinhos. Eu posso ir um pouco mais além e dizer que teremos robôs realizando diversos serviços nas ruas da nossa capital. Em 10 anos, acredito que será normal ver um robô andando pelas ruas de Goiânia. Sim, talvez 10 anos seja uma previsão muito otimista, mas me falaram até que em 10 anos será possível clonar uma pessoa, clonar a voz, clonar o rosto. Em 10 anos, eu pessoalmente acho difícil. Eu vejo Goiânia, daqui 10 anos, como o maior centro de inteligência artificial do país. Acredito que inteligência artificial irá atuar em diversas áreas, principalmente na educação e na saúde. Por exemplo, será a tarefa de um professor no futuro. Acho que a inteligência artificial atua ajudando o professor na sala de aula. Na área da saúde, acho que a atuação do médico será muito mais precisa. É muito provável. Eles acham que vai acontecer daqui 10 anos. No futuro, irá nos dizer se temos alguma doença antes mesmo dela existir. Mas isso ainda está muito longe. Muita coisa pode acontecer em 10 anos. O iFood é a foodtech referência na América Latina. E é por isso que vivemos sempre em busca de soluções para aprimorar o serviço com tecnologia de ponta. Em janeiro de 2020, foi iniciado um projeto piloto com um robô autônomo. Isso representa um grande passo na aplicação de inteligência artificial ao ecossistema de food delivery e é um marco de inovação. Apresentamos a vocês a Ada, um robô autônomo que está sendo projetado para atender às especificações da operação e diminuir o tempo de espera dos entregadores em grandes centros comerciais e condomínios, além de diminuir o contato com os estabelecimentos e clientes. Assim que o pedido é lançado no aplicativo, o robô segue sua rota até o mercado, enquanto o personal shopper do estabelecimento parceiro monta a cesta de compras. O robô coleta o pedido do mercado ou restaurante e segue para o iFood Hub, um espaço estrategicamente localizado para facilitar o trabalho e acesso dos entregadores, combinando praticidade, segurança e proteção para todos.
De lá, o entregador segue para o endereço do cliente, onde um funcionário iFood ou do condomínio, devidamente preparado, recebe o pedido e coloca novamente em outro robô, que completará a última etapa da entrega até a casa do cliente. É o fator máquina e fator humano convivendo em harmonia, colocando o iFood mais uma vez na posição de pioneiro, ao testar e escalar novos tipos de modais, trazendo comodidade, segurança e rapidez em todas as etapas. Evoluir faz parte da nossa visão e, por isso, cada vez mais, nos inspiramos em desvendar o futuro com você. iFood. Viver é uma entrega. Tá lá no stand o robô para quem quiser ver, tá? E aí, depois dessa demo de alguns produtos, a gente tem vários outros, tá? Eu vou falar rapidamente um pouquinho como que a gente consegue chegar lá. Primeiro ponto, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial é uma aliança tríplice hélice entre universidade, governo e empresas. Cada um fazendo um papel, uma parte do papel para a gente chegar lá. Porque só a pesquisa, ela tem algum valor, mas é pouco do que a gente pode fazer. Então a UFG lidera a parte ali das universidades, ali na parte de governo, /OS, a gente tem a Embrapi, que é um OS do governo federal, a FAPEG do governo do estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Goiás, o SEBRAE, que é um grande parceiro. Nesse robô autônomo, o SEBRAE foi um cofinanciador desse projeto, desse produto. E 35 empresas que a gente tem contrato, tá? Aqui são algumas, não cabe no slide, tá? A gente atua com muitos segmentos, vários desafios, desde saúde, energia, logística, segurança, consultoria, software inteligente, que são os que mantêm toda essa estrutura de pé, tá? O CEIA, ele tem uma gestão de projetos de cerca de 60 e poucos milhões de reais, tá? Isso é muito distoante para a realidade não só brasileira, não só latina, mas no mundo. Porque a gente tem mania de achar que nada que presta, não é verdade? E isso fez com que a gente criasse o primeiro curso de graduação em inteligência artificial do país. Outras universidades acompanharam esse movimento, mas isso tinha que partir de nós, porque vocês viram o tanto de coisa legal, que é fato, que é produto, que a gente faz. E ninguém que faz isso para puxar esse tipo de coisa. Porque você só pode ensinar aquilo que você pratica, não é verdade? É o ideal. E por isso que saiu daqui o bacharelado em inteligência artificial. E mais do que isso, não é apenas um curso, pelo menos é o que a gente está fazendo, tentando fazer de diferente. É formar o empreendedor. Se a gente conseguir fomentar uma startup por turma, a gente muda o país. Muda o país, uma por turma, não é muito. E aí, primeira coisa que a gente se propôs a fazer é dizer que a gente não vai formar só gente que sabe codar bem, que sabe fazer código bom, que sabe de técnicas de IA, mas que sabe resolver problemas, desafios, que sonhem com produtos, com coisas que vão chegar na ponta para as pessoas, que as pessoas estejam dispostas a pagar por aquilo. Então, desde o primeiro dia, a gente tem o que a gente chama de formação de mentalidade. Porque a gente não quer formar aquele nerd que não sabe falar o nome, porque eu era um deles. Eu era um deles. E se eu estou aqui falando hoje para vocês, é porque eu venci vários desafios pessoais. E a gente tem que parar com isso. Então, o empreendedorismo, ele acontece desde o primeiro dia. Na semana passada, a gente recebeu a nova turma. Então, a gente recebeu com o superintendente do Itaú. A gente recebeu com o fundador da Falcone, 32 anos de Falcone, para contar para quem está chegando na universidade em quem você tem que se inspirar. Para que você não fique só lendo coisa da internet e achar que só lá fora é que funciona. Então, para fazer um curso empreendedor, a nossa proposta sempre foi aliar o ensino tradicional, e ressalta-se que aqui
alguns de nós, a gente nem queria ter disciplina, certo? Mas a universidade não está tão preparada para algo tão arrojado. Então a gente tem as disciplinas, mas mais do que isso, você tem a vivência em projetos, para que você conheça os desafios, as oportunidades, aquilo que está para ser feito, para que você não fique idealizando uma coisa, para depois te contarem que aquilo não existe. Entende? E isso é um ponto essencial para a gente conseguir formar um empreendedor. Os projetos, eles proporcionam a vivência de resolução de problema. A gente tem que parar com esse negócio de ter masturbação intelectual. Ah, eu fiz uma conta aqui e eu sou muito foda. Chega disso. Isso até pode ser importante para você resolver um problema. A gente tem que aprender a fazer a conta, mas a gente tem que resolver o problema de alguém. Ponto. E aí, os projetos em diferentes campos de aplicação. Saúde, logística, segurança, agronegócio, energia, publicidade, dentre vários outros. É o que dá a vivência, é o que forma o empreendedor, é o que vende o sonho. E sabe qual que é o resultado disso? Ups. Esse meme aqui está lá, feito pelos alunos no Instagram do bacharelado em IA, que expressa um sentimento real, decidindo em qual projeto vão entrar. Porque não é 1, não é 2, não é 3, são 35. E muitos deles, uma boa parte está aqui, professor, eu não sei se eu quero um projeto de áudio, de texto, de robô autônomo. Eu falei assim, que bom, porque tem opção. E isso vai trazer a vivência, a experiência, e você vai te dar uma percepção concreta do que dá para fazer e de onde dá para chegar, ao invés de você esperar 5 anos para isso. E o outro resultado, muito que eu acho o melhor de todos, porque eu sempre pergunto para os alunos, por que você está aqui? Aí, porque eu gosto. Mentira. Porque não sei o que lá. Mentira. Se você não está aqui para ganhar dinheiro, você está no lugar errado. A gente tem que desmistificar isso. A gente trabalha porque alguém paga. Se não precisasse dar dinheiro, você fazia de graça. Não é verdade? Tem que parar com essa ladainha. A gente gosta de dinheiro e gosta de fazer resultado. E olha só, a vivência dos alunos nos projetos com aquelas empresas proporcionam, em média, R$ 7.200 de remuneração durante a formação. Em média, R$ 3.100 na graduação. Cara, isso é muito louco. Além de você não pagar, você é pago. Se alguém me contasse isso, eu não acreditaria. Sinceramente. Eu não acreditaria. Mas vocês podem ir lá no estande perguntar para os alunos. Certo? Maior bolsa. 22 mil. Quanto que é a bolsa de uma iniciação científica? R$ 400. Bolsa de doutorado, R$ 2.200. Quem disse que para fazer ciência tem que se fazer voto de pobreza? Isso não está certo. A gente tem que lutar contra isso. Por mais que isso tenha o seu valor, para fazer ciência de longo prazo, nós também precisamos da ciência aplicada e de curto prazo. Ambas têm valor. E isso aqui é fato. Isso aqui não é uma promessa. Isso aqui não é um projeto, isso aqui não é um sonho. Isso é um fato que acontece aqui. E se acontecesse em mais lugares? É uma pergunta que eu sempre me fiz. Sempre. O Brasil tem 33 mil cursos superiores, fora os técnicos. 33 mil cursos superiores. Se 5% tivesse cursos empreendedores,
Se desses 5% conseguisse fazer 5% do que é a arrecadação do Centro de A hoje, sabe o que aconteceria? 5 bilhões, quase 5 bilhões de reais por ano. Por ano. Imagine isso numa geração. Isso direto, imagina o indireto. Os empregos que você gera, a competitividade que você gera. Isso por ano. 5% é muito, é pouco. Eu acho conservador. É só assim, não, vamos fazer um mínimo, um pouquinho. 5%. A gente geraria isso daí. E se a gente sonhar um pouquinho mais? 15%. 15% desses cursos fossem empreendedores e gerasse 15% da movimentação financeira. 45 bi por ano. É muito? Ainda acho conservador. Que tal sonhar um pouco mais? Se metade fosse empreendedor e gerasse metade das parcerias e movimentações que a gente gera, mexeríamos diretamente em 8% do PIB do Brasil. Os Estados Unidos ia ficar comer poeira. Porque nem lá isso acontece dessa forma. É o que chega para nós, é o marketing, é o que dá certo, o que dá errado não chega. E eu posso garantir isso para vocês. A gente vive conectado com empresas, a gente vende para empresa de fora do Brasil. Eu sei do que eu estou falando. Depois de... Eu fiz meu doutorado no ITA, e um colega meu, ele foi para o MIT logo depois. E ele chegou no MIT e falou assim, Anderson, eles são mais ruins que nós. Só que eles são confiantes. Falei, sério, sério. Ah, não duvido. Não duvido. E isso tem que ser a nossa meta e o nosso objetivo para fazer isso acontecer. Por fim, por que que a gente ainda tem dificuldade em fazer isso acontecer? A universidade tem 3 gerações. 3 gerações. A primeira, de quando ela surgiu na Idade Média, é a universidade que domina o conhecimento, ou seja, ela domina o saber, ela domina o conhecimento e ela passa a fazer o ensino. Idade Média. A segunda geração das universidades surgiu aqui, ó, 1809, em que além de dominar o conhecimento, ela produz o conhecimento. É o que a gente chama de pesquisa. É você descobrir, é você produzir um conhecimento novo. E a terceira é a capitalização do conhecimento. Se eu domino, se eu produzo, por que que eu não vendo? Por que que eu não monetizo esse conhecimento? E isso é pós-Segunda Guerra Mundial. E até hoje, principalmente na América Latina, a gente tem uma extrema dificuldade de entender que a gente está na 3ª geração. A gente ainda tem discussões fúteis, tolas, de estar preso na 2ª. Mas como eu disse, imagina se 5% entende a 3ª estágio. A gente muda o país. E isso foram algumas das experiências que a gente construiu ao longo dos anos. É o nosso desejo, é a nossa vontade, e a gente espera, sinceramente, que vários de vocês se inspirem, acreditem, e não caia nessa de que o que é bom só tem lá fora, mas com trabalho duro, árduo, a gente pode fazer coisas maravilhosas, fantásticas, reais. E para quem quiser saber mais, é só passar no stand lá da FAPEG. Obrigado, gente.
Alguém tem alguma pergunta? Desculpa a minha falta de educação. Boa tarde, professor. Parabéns. Muito esclarecedora, concordo com tudo que você falou. Acho que a universidade é exatamente isso, ela tem que estar ligada à empresa, ao mercado e à inovação. Eu queria saber como que, quando você faz assim, senha por voz, e você hoje tem a inteligência artificial imitando a voz, como que você distinguiria a voz real da imitação pela inteligência artificial? E quando você está rouco ou com a voz embargada ou alguma coisa assim, se a inteligência artificial consegue separar as suas duas vozes, assim, quando a gente está assim? Perfeito. Primeiro, hoje, a disputa entre a sintetização e o reconhecimento, a IA de reconhecimento prevalece. Você não consegue enganá-la com um sintetizador de voz, por enquanto. Mas assim como em qualquer outra tecnologia, é um jogo de gato e rato, né, que vai cada um tentando evoluir o outro. A segunda é que ela é robusta até um certo momento, mas chega uma certa distorção da voz que não dá para reconhecer, porque nem a sua mãe reconheceria, certo? Então, tem um certo limiar, mas tem uma boa robustez, não é qualquer rouquidão que vai causar um problema na biometria por voz. Boa tarde, professor. Meu nome é Davi, eu sou de Brasília. Eu gostaria de saber como eu faço para ser o seu aluno. Ótima pergunta. Depende, né? O bacharelado em inteligência artificial, as 40 vagas por ano são oferecidas por meio do SISU, né? É uma nota de corte alta, eu acho que dá para entender o porquê. A gente tem também o mestrado e o doutorado, né? Para quem fez algum curso de exatas, principalmente. Aí são vagas mais disputadas, principalmente as minhas. Sinceramente, eu fico até com dó, porque eu não consigo atender todos. Geralmente eu abro cerca de 2 vagas por ano, de 2 a 3 quando tem doutorado, geralmente 2 de mestrado, 1 de doutorado por ano. Aí é uma quantidade muito menos limitada, né? Muito mais limitada, mas a recomendação que eu dou é que, numa concorrência, você tem que trazer alguma coisa que encante, ou cursar uma disciplina e dar o seu show, como aconteceu várias vezes. Okay? Muito obrigado. E tem o nosso banco de talentos, tá? Para quem está numa outra universidade, a gente também apoia alguns alunos de outras universidades, se cadastra lá no folder que a gente está lá no stand, tem o QR Code para o banco de talentos. Mais alguém? Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Eu queria assim, que você falasse um pouco do panorama futuro com relação às políticas que mantém e que vai manter esse projeto para o futuro. Porque o que a gente vê é de 4 em 4 anos projetos que foram começados e paralisados porque trocou, por exemplo, um governador, um presidente, alguma coisa assim. Como que vocês se mantêm com essa parte da política? Ótima pergunta. A gente é um país que tem pouca política de Estado e muita política de governo. Acho que todo mundo sabe disso. Mas olha só, as 35 empresas, elas são trans questões políticas. Elas são afetadas indiretamente, mas não diretamente, né? E, na verdade, é isso que dá perenidade das ações. Porque o governo, ele é de políticas públicas, e políticas públicas mudam e tem que mudar mesmo, certo? Porque são políticas públicas. Depende muito de quem está, de quem acha, e isso é natural, isso faz parte da democracia. Agora, a gente montou uma lógica que depende muito mais das empresas do que das políticas públicas, tá? E é isso que dá, inclusive, uma perenidade para você abrir um curso de graduação, porque é uma coisa que tem que sustentar por décadas, não por anos, certo? Então, a parte das empresas é o que mitiga o nosso risco
e mantém essa máquina funcionando. Professor, ainda sobre política. Nós temos que nos preocupar com a inteligência artificial agora nas campanhas? Boa. Eu acho que sim. Tá? O que a gente fez aqui, né, você viu que é uma coisa legal, porém restrita. A gente não abre por questões óbvias. Né? Imagina isso. A gente está tendo problema de fake news de texto, gente. Imagina quando essa coisa se tornar popular. Não é verdade? Vai ter gente que vai morrer. Joga isso no grupo da família para você ver. Vai jurar que é verdade, que... né? Então, eu acho que nessa eleição vai começar a ter, ainda numa qualidade talvez não tão boa quanto essa que a gente está colocando, mas que já vai ser o suficiente para enganar muita gente. Tá? E a gente tem que se preparar como sociedade para treinar as pessoas do tipo, você não pode acreditar em tudo que você lê, você não pode acreditar em tudo que você escuta e ter um senso crítico a respeito disso. Então, eu acho que vai começar, mas possivelmente na outra que eu acho que vai ter uma explosão a respeito disso. Boa tarde, meu nome é Elci. Eu queria saber sobre aquele projeto que a UFG está inserida sobre as escolas do futuro, onde teve aquele curso técnico em AI e outros cursos nas áreas digitais. Gostaria de saber, porque está no caso aí das eleições mudar muita coisa, se esses cursos irão dar continuidade. E uma forma mais fácil de facilitar a divulgação, principalmente em escolas públicas, para que tenha alunos, tenha mais turmas. Eu conheço a Escola do Futuro, mas não estou envolvido diretamente, né? Eu só acompanho da mídia, da mesma forma que as pessoas tradicionais, né? Mas eu acho que é um grande passo para a gente começar a atacar isso daqui. Por quê? Além da questão da inteligência artificial, eu acho que a gente tem que combater o chamado analfabetismo digital, tá? Porque hoje, você vai contratar uma pessoa, ela não sabe mexer no e-mail, ela não sabe acessar um site na internet, ela não sabe distinguir uma informação, ter um senso crítico. Então, até onde eu entendo, a Escola do Futuro, ela começa a ajudar a atacar isso. Por quê? Você tem 12 milhões de desempregados no Brasil, não é verdade? E eu garanto para você, muita vaga aberta para profissional de tecnologia, mas é muita, não é pouco. Gente, eu recebo uma ligação a cada 15 dias, no mínimo, pedindo assim, Anderson, eu preciso contratar. Né? Ela, ó, ele contrata, está avisando ele contrata. Então, assim, a gente tem um descompasso muito grande. E com todo respeito às demais áreas, sobra gente interessado nas outras áreas, sobra vaga de interessado para cursar a tecnologia e sobra emprego. E isso a gente tem que começar a atacar desde a base, em iniciativas como essa. Tanto eu quanto a Thelma, a gente realiza a Olimpíada Brasileira de Robótica desde 2013, de forma voluntária, por acreditar que a gente precisa fazer ações como essa. E você não vai resolver com uma, mas com um conjunto. Essa é a minha percepção sobre isso. Ok? No more questions? Obrigado, gente. Até a próxima.